Segura, segura, segura. Cansei. Eu cansei. Levanta, só levanta. Eu sempre sonhei em ter um filho saudável, né? Cheio de saúde, assim como toda mãe sonha em ter um filho saudável com saúde. Mas, infelizmente, não foi meu caso, né? Com 18 semanas, descobri que o Arthur tem a mielomeningocele e a hidrocefalia. Mas levei a gravidez tranquilo, tive uma gravidez tranquila. Com 38 semanas e 5 dias, o Arthur nasceu. Nasceu bem, no ponto de vista médico, né? Clinicamente bem, ele nasceu. Mas aí então, com 1 mês e 15 dias, o Arthur pegou a temida bronquiolite. E foi daí então que começou a nossa luta, né? Tanto a minha como a do Arthur. Eu lutando por ele e ele lutando para sobreviver. Arthur precisou ser internado numa UTI, onde passou vários meses internado. De início ele passou 62 dias, mas daí então Arthur teve muita dificuldade de sair do tubo, que ele precisou ser entubado por uma insuficiência respiratória grave. E ele teve muita dificuldade de sair do tubo. Foi então que a médica do hospital, a chefe geral, veio conversar comigo e falou que Arthur precisava de uma traqueostomia. Mas eu não sabia o que era. Sabia só vendo assim outras crianças, mas na prática eu não sabia como era, nem o que fazer. Eu não aceitei, de início eu não aceitei. Mas aí então a médica veio conversar comigo e falou essas palavras, eu lembro como hoje. Mãe, se você quiser tirar seu filho daqui com vida, ele precisa fazer esse procedimento. E aquilo ali eu passei a noite inteira pensando, pensando, repensando. No outro dia conversei com outras mães, perguntei como que era. E daí então foi que eu decidi, né, autorizei, precisei assinar um termo médico e autorizei fazer a traqueostomia. E Arthur se saiu muito bem nesse procedimento, se saiu muito bem, tanto que com 1 semana de feita ele saiu da UTI, conseguiu sair da UTI, mas ainda precisamos ficar em enfermaria, né, para ter o tempo de melhora. E a gente passou um longo tempo de internamento e depois a gente veio para casa, mas Arthur ainda estava muito debilitado, né? Era uma criança bem debilitada, de internamento prolongado. E nesse decorrer, a gente passava 1 semana em casa, 15 dias internado, 15 dias em casa, 1 mês internado. E aí foi um longo processo até, acredito eu, que 1 ano e 9 meses a 2 anos, foi quando Arthur conseguiu se estabilizar melhor. E foi daí que ele começou as terapias. A gente vai para a ACD, na segunda ele faz fono, e depois em seguida a gente vai para o hospital do IMIP, é onde ele faz a fisioterapia respiratória. Isso semanal, né? Toda semana. Na quinta, mesma coisa, continua acordando 3 horas da manhã, a gente sai às 4h20, a gente vai para a Unibra nas quintas, né? Lá ele faz fisioterapia. Na sexta-feira ele faz fisioterapia individual e também faz piscina. E ele ama, ele adora. Antes, ele chorava muito. Eu precisava entrar na sala com ele para fazer a fisioterapia. Tentava sair escondido para ele não ver. Ele acabava chorando, eu voltava. Mas hoje ele me dá tchau. Antes de eu sair, ele já está dando tchau. Ele quer entrar antes do horário na terapia. Eu digo a ele, não, Arthur, não é agora. Aí ele quer entrar de todo jeito e hoje ele ama as terapias, ama as tias da terapia. A lição mais profunda que Arthur me ensinou é que, independente da deficiência que uma criança esteja, ela sempre tem suas inteligências, ela sempre tem seu jeito de se expressar, né? E às vezes eu vejo outra criança com a deficiência, mais, assim, vamos dizer, mais grave que a de Arthur.
mas que se comunica com a mãe de um jeito que eu fico impressionada. E foi quando eu falei com a fisioterapeuta dele, da ACD, e falei, ó, Arthur, ele não manuseia a cadeira, ele quer sempre que a gente empurre e ajude ele com a cadeira, mas aí eu vejo crianças menores que ele, né, manuseando, e eu sempre ficava curiosa para saber como era Arthur manuseando a cadeira. E a fisioterapeuta falou, ó, traz a cadeira dele tal dia, que a gente vai trabalhar essa questão com o Arthur. E eu fui, levei uma sexta-feira e a fisioterapeuta começou a trabalhar essa questão da cadeira com o Arthur. Isso foi questão de um dia. Um dia, 30 minutinhos, ele ir lá com a fisioterapeuta. Quando foi na outra semana, Arthur já estava totalmente manuseando a cadeira sozinho, já dominava a cadeira de um jeito que eu fiquei impressionada quando eu vi. Fiquei muito impressionada. E isso me deixou muito orgulhosa dele, muito. Diagnóstico não é destino. Que uma criança com deficiência, ela pode levar uma vida normal, uma vida totalmente normal, porque Arthur, ele leva uma vida totalmente normal. Muita gente olha, faz assim, nossa, que sofrimento, não sei o quê, mas não é, gente, não é. Não é porque uma criança, ela tem uma deficiência que essa criança sofre, não. E eu tiro por Arthur. Arthur é um menino muito feliz, muito feliz. Quem me segue no Instagram, às vezes eu posto coisas de Arthur, vê o sorriso de Arthur e fica encantado, porque Arthur é muito feliz. Não é porque ele tem a deficiência dele que ele é uma criança que sofre. Não, ele não sofre. Não sofre, tá? Ele é muito feliz, muito animado e muito inteligente. Com a chegada de Arthur, eu confesso que no começo, como tudo no começo é difícil, né? Então foi um pouco difícil. Eu me deixei mais de lado para focar totalmente em Arthur. Mas hoje em dia eu já consigo manusear super bem meu dia a dia. Gosto de me cuidar, gosto de arrumar o cabelo, fazer uma unha, sobrancelha, uns cílios, escovo o cabelo e gosto de me arrumar. Sempre quando vou para as terapias, gosto de me arrumar. Aí as meninas, nossa, parece que vai para uma festa. Não, porque eu sempre fui vaidosa, né? Só que teve um tempo que eu me deixei de lado para focar totalmente em Arthur. Mas aí eu vi que minha vida não precisava parar por causa de Arthur, né? Eu vi que eu tinha que voltar ao normal porque ele estava ali, eu tinha que cuidar dele, mas também tinha que cuidar de mim. Quando o Arthur tiver maiorzinho, tiver mais independente, né? Eu pretendo trabalhar, pretendo dar um futuro melhor para Arthur, uma vida melhor para Arthur, porque ele merece. Ele é uma criança extraordinária, ele é uma criança que me mudou totalmente. Eu mudei totalmente depois que eu tive Arthur. Eu tenho outra visão das coisas, eu tenho outro pensamento das coisas, né? Antes de Arthur, para mim, o que foi, foi, né? Mas hoje, antes de eu fazer uma coisa, eu penso primeiro em Arthur. Primeiro vem Arthur. Porque quando eu perdi minha mãe, eu sempre falava para ela, mãe, um dia que eu perder a senhora, eu não sei se eu vou aguentar, se eu vou suportar viver sem a senhora. E foi daí que Deus me mandou Arthur, né? Quando minha mãe faleceu, Arthur ficou com 1 ano e 8 meses. Mas foi daí de onde eu encontrei força para batalhar, levantar a cabeça e voltar a viver novamente e ver que o mundo não acabou e que eu tinha uma criança que depende totalmente de mim para ser cuidada, né? Para ter as coisas. Então, hoje tudo que eu faço é pensando em Arthur. Então, eu pretendo ter um futuro melhor para Arthur.